Começamos, como sempre, com a enquete, a nossa última enquete, repercutindo o resultado. Na sexta-feira, nós pedimos para você, repercutimos uma informação, uma notícia da atuação de um professor em sala de aula, professor que usou a sala de aula para... acabou falando aí sobre sua história sexual, sobre detalhes da sua vida sexual, um professor travesti e que foi afastado depois de ameaçar, inclusive, alunos e ficar aí contando detalhes sórdidos da sua vida sexual para crianças abaixo dos 14 anos de idade. E aí a gente pediu para você qual a sua opinião sobre a atuação desse professor e também sobre o afastamento dele. Muita gente participou, votou, e a alternativa que ficou com mais votação foi, com 47,1% dos votos, situações como essas podem estar acontecendo em outras escolas e precisam ser denunciadas. Quando um professor utiliza a sala de aula para esse tipo de propósito, de doutrinação, né? Então, 47,1% votaram nessa opção, 38,8% votaram que o professor demonstrou total desequilíbrio e não pode estar como professor em uma sala de aula, e 14,1% dizendo que ele próprio se excluiu quando resolveu utilizar a sala de aula para doutrinação, e nenhum voto, 0 votos para o afastamento foi motivado por mero preconceito. Nenhum voto para essa alternativa aí. Muito obrigado para você que participou, que votou, que interagiu com a gente nessa enquete de sexta-feira. Fazer um breve comentário aí sobre a festa de 87 anos da cidade de Rodeio, festa que aconteceu aí 4 dias de muita festa, né? Iniciando aí na quinta-feira da semana passada, finalizando ontem, com muitas atrações, inclusive shows nacionais. Olha, a Prefeitura de Rodeio sabe realmente fazer festa, hein? Aqui eu parabenizo o prefeito, Valcir Ferrari, o vice, o Ayrton, também o Magnum, toda a equipe aí da organização que fizeram de tudo e mais um pouco para essa festa ser perfeita, como foi mesmo. Muito movimento, bastante gente marcando presença, aí uma média de público de 20 mil pessoas para esses 4 dias ali na festa de 87 anos de Rodeio. Vou falar, o centro de eventos Vila Italiana ficou pequeno para tanta gente. No sábado mesmo, sábado foi o auge da festa, né? Com Paulinho Mussolini, com DJ Monge, com a presença ali do PPA, o Pedro Paulo e Alex, que fizeram um show ali de sacudir tudo no sábado, lotou o centro de eventos Vila Italiana. Claro, na sexta-feira também com prestígio aí da Paula Fernandes, baita cantora ali, fazendo um showzão também para a cidade de Rodeio, encheu também o pavilhão. Olha, uma festa muito tranquila, uma festa para a família realmente, sem intercorrências, pelo menos no momento em que eu estive lá. Não registrei nenhuma intercorrência, a não ser ali no início do show do PPA, houve uma pequena intriga ali na frente da plateia, mas que logo foi resolvida pelos seguranças ali da festa. Então, uma festa muito segura, uma festa realmente para a família, e que teve presença maçante aí de públicos de Indaial, de Timbó, de Blumenau, Apiúna, Ascurra, também pessoas de outros estados também estavam presentes ali, Rio Grande do Sul, Paraná e, claro, principalmente a população de Rodeio. Então, mais uma vez aí, parabenizar a toda a equipe da Prefeitura de Rodeio, a equipe da organização da festa, que abrilhantaram, que fizeram essa festa ser um sucesso, e, claro, a todos os presentes que estiveram lá e a toda a cobertura feita aqui pela Rádio Cultura. Caso você queira acompanhar as entrevistas com Paula Fernandes, com o PPA, nós tivemos aí o prazer de entrevistá-los. Esse material está ali no Instagram da Rádio Cultura, @Rádio Cultura Timbó. Você pode acompanhar na íntegra todos os materiais. Muito bem, Rádio Cultura se fazendo presente nos grandes eventos aqui da nossa região. Olha, e repercute ainda em Blumenau, claro, que na nossa cidade vizinha, essa situação de greve agora anunciada. Na semana passada a gente teve uma greve não anunciada do transporte coletivo lá da cidade de Timbó, pegou todo mundo de surpresa,
prefeito veio para as mídias sociais falar a respeito. E aí, através de uma ordem judicial, o sindicato foi proibido de fazer esse tipo de greve sem um prévio anúncio, sem uma prévia comunicação sobre multa, né? Se fizesse isso, sob a pena de pagar multa diária. E agora está anunciando uma greve para amanhã, terça-feira. Então, o sindicato desafia a decisão judicial, diz nota emitida pela Prefeitura de Blumenau nesse final de semana. Comunicado de paralisação do transporte coletivo para terça-feira, por parte do Sindicato dos Empregados das Empresas Permissionárias do Transporte Coletivo Urbano de Blumenau, o Sinditranscol, que pede mais segurança e melhores condições de trabalho nos terminais, cobrando do Executivo Municipal a responsabilidade. A classe também pede a manutenção dos postos de trabalho dos cobradores. Em um comunicado na manhã de sábado, dia 16, a Prefeitura se posicionou de forma dura contra a decisão. Tem aqui um trecho dessa nota lá da Prefeitura de Blumenau. Vou ler um trecho da nota aqui. Num desafio direto à ordem judicial do excelentíssimo desembargador federal do trabalho Roberto Brasilone Leite e ao bem-estar da população, o Sinditranscol demonstra mais uma vez o desrespeito para com as pessoas e a cidade de Blumenau. Apesar da decisão judicial recente que determinou a necessidade de informação clara sobre qualquer paralisação do serviço de transporte público, além de estipular a manutenção de 70% da frota em funcionamento para garantir o atendimento às pessoas, o sindicato emitiu uma nota anunciando a paralisação a qualquer momento a partir do dia 19 de março. Essa atitude, além de desrespeitosa, deixa a população tensa e insegura, sem saber os dias e horários específicos em que ocorrerá a manifestação. A Prefeitura de Blumenau repudia veementemente esse tipo de comportamento irresponsável por parte do sindicato e reforça a necessidade urgente de clareza e transparência nas informações prestadas à comunidade. Inclusive, o Cindy Lojas, lá de Blumenau, também divulgou nota de repúdio contra essa paralisação do transporte, ainda na sexta-feira à noite. Também fez essa manifestação com uma nota de repúdio, dizendo o seguinte: uma parte da nota aqui, a diretoria do Cindy Lojas de Blumenau vem a público expressar veementemente seu repúdio à decisão do Sindicato dos Empregados do Transporte Coletivo Urbano, Sinditranscol, de realizar uma nova paralisação do transporte coletivo em nossa cidade. É inaceitável que a população de Blumenau seja prejudicada mais uma vez por uma medida que impacta diretamente a sua mobilidade e qualidade de vida. A paralisação anunciada para o dia 19 de março apenas agrava os problemas enfrentados pelos cidadãos que dependem do transporte público para suas atividades diárias. E aí, a gente já comentava sobre essa situação no sábado, mas no sábado de manhã ainda não tinha saído essas notas nem do Cindy Lojas e nem da Prefeitura de Blumenau também sobre esse anúncio do sindicato que faria nova paralisação. E logicamente isso tem a ver com eleição, ano eleitoral, o sindicato começa a se mobilizar para de alguma maneira desestabilizar o processo eleitoral e mostrar de repente que são as suas, eles causam o problema, depois se apresentam como a solução para o problema que eles próprios causam, e aí em ano eleitoral começam essa movimentação. Outra situação que a gente comentou no sábado aqui é que os sindicatos agora, na medida em que começam a ter mais apoio, mais injeção de verba, de recursos por parte do governo federal, e para voltarem a ser utilizados aí como massa de manobra, muitos deles mesmo. Temos sindicatos, falei também aqui, por exemplo, aqui na nossa cidade, que são os sindicatos com os quais a gente se relaciona e conhece, que na nossa cidade temos sindicatos sérios, né? Sindicatos que sabem negociar, pessoas que estão à frente dos sindicatos aqui, que têm um relacionamento importante com os seus associados, sim, mas também tem coerência na hora de sentar à mesa para negociar. O que está faltando lá na cidade de Blumenau, que pelo jeito só querem agitar a situação lá, e não é desse jeito que se negocia, e não há, pelo visto, nenhuma possibilidade de conseguirem alguma coisa desse jeito, a não ser bagunçar o coreto, a não ser trazer instabilidade, insegurança para a população, transtorno para a população. Olha, falando em movimentação de
ano eleitoral. A semana na administração municipal ali de Indaial começou já com uma série de comunicações de exoneração que afetaram ao menos 8 membros do primeiro escalão de gestão do prefeito André Moser. Essas mudanças, segundo algumas fontes internas, são resultado de uma reforma administrativa que tem ligação direta com as recentes movimentações no tabuleiro político da cidade. As exonerações que devem começar a ser efetivadas a partir de hoje, segunda-feira, estão programadas para se estenderem até o término da janela partidária, em abril. Esse movimento abre espaço para o retorno de vereadores que estavam afastados e para a busca de novos nomes que pretendem ocupar cargos na vereança, vice-prefeitura e até mesmo na prefeitura. Entre os agentes públicos que perderam seus postos estão figuras proeminentes como Silvio César da Silva, que ocupava a posição de secretário do governo, a vereador Márcio Selhorst, que atuava aí como secretário de Educação, o Valentim Blasius, que era o secretário de Obras, Jonatas Rosenbrock, secretário de Saúde, Marli Westphal Menegazzi, que desempenhava o papel de diretora executiva da Fundação Indaialense de Cultura, FIC, o Ademir Packer também, diretor-presidente da Fundação FME, e Adriane Ferrari, também conhecida como Nica, que atua como interventora do Hospital Beatriz Ramos. Então, nomes importantes ali na cidade de Indaial, recebendo suas exonerações que devem ser efetivadas a partir de hoje. As mudanças, elas já vinham sendo finalizadas, já que na semana passada, o então secretário de Desenvolvimento Social, o vereador Lindomar Lindner, pediu exoneração e foi substituído por Catiúcia Harbs. Questionado sobre as razões por trás dessas decisões e sobre os novos nomes que ocuparão os cargos vagos, o prefeito André Moser preferiu não comentar diretamente sobre a lista apresentada, mas não negou a veracidade das informações. Ano eleitoral, a gente percebe isso em muitas prefeituras. Ano eleitoral, o negócio para, porque olha só o que está acontecendo em Indaial. 8 pessoas chaves do governo ali de Indaial sendo trocadas em ano eleitoral, logicamente para concorrer ou a vereador ou algum outro cargo no executivo, inclusive, mas aí o município meio que dá uma parada, porque essas pessoas que vêm agora também para assumir esses cargos, elas vêm, pegam o trem andando e sabem que, dependendo do resultado da eleição, eles não ficam nesses cargos, que são cargos do alto escalão, do primeiro escalão da prefeitura, e normalmente isso é mudado quando muda a prefeitura, quando muda o prefeito, e vai acontecer isso, vai mudar o prefeito, independentemente se é aquele que é apoiado, vence aquele que é apoiado pelo atual prefeito ou não. A situação muda, esses cargos de primeiro escalão normalmente são mudados. Então, essas pessoas já entram ali sabendo que vão ficar pouco tempo. E aí é um ano meio que perdido aí para esse tipo de situação nas prefeituras, né? Para os principais cargos, principais secretarias, enfim. Lá vão dizer, não, mas vai dar continuidade. Mas não é assim, não tem projeto, ou se tem projeto pode ficar pelo meio do caminho. Aí o camarada que entra muitas vezes tem ideias diferentes, quer mudar alguma coisa que já estava projetada, que já estava planejada, enfim. Esse é um aspecto negativo aí da questão eleitoral. É um aspecto negativo, não há que se negar. Olha, em evento da OAB, mulheres com espectro mais à esquerda atacam, sabe quem? A Cíntia Chagas, ela que é professora de português, ela tem aí várias publicações nas suas redes sociais ensinando o português correto, mas ela também tem posicionamento político, claro. E por divergências políticas, na tarde de sexta-feira, a palestra da professora e influenciadora Cíntia Chagas foi alvo de ataques por parte de simpatizantes do espectro político de esquerda. O caso aconteceu durante um evento da Ordem dos Advogados do Brasil. Advogadas, onde se esperaria pelo menos respeito, né? As divergências, as diferenças. Ela não estava lá para falar de política, mas ela estava lá falando de outro tema, de outro assunto, mas não adiantou. As mulheres não respeitam também as mulheres, aquelas que são da esquerda, que defendem o feminismo, dizem que as mulheres são desrespeitadas, e olha o que aconteceu nesse evento.
Portanto, temos ali até uma parte do vídeo em que o evento estava transcorrendo com as manifestações das esquerdistas contra a Cíntia Chagas. Há um grupo minoritário ali no fundo que prega a democracia. Todavia, esse grupo está retirando o direito de todas vocês assistirem à minha palestra, de modo que a democracia evocada por esse grupo e a sororidade não passam de pseudo-democracia e pseudo-sororidade. Pois é, essa foi a manifestação aí da Cíntia Chagas durante o evento, um bando de esquerdistas lá se manifestando, vaiando, chamando de fascista, enfim, aquele palavreado, aquele vocabulário dos esquerdistas, mas o que chama a atenção é que isso não é um evento da OAB, onde teoricamente, né, são pessoas esclarecidas, advogadas que estavam participando do evento lá, e olha só o que aconteceu. Ou seja, uma mulher sendo desrespeitada pelas próprias mulheres. A ignorância não escolhe classe, gênero, cor. Olha, bairro da Zona Oeste Carioca registra a sensação térmica de 62 graus. Rio de Janeiro, inclusive, registrou um novo recorde de sensação térmica na manhã de domingo em Guaratiba, na Zona Oeste, com 62,3 graus centígrados. O recorde anterior tinha sido batido no sábado, um dia anterior, na mesma região, com 60 graus. Essa é a maior sensação térmica registrada no Rio de Janeiro desde 2014, quando essas medições começaram a ser feitas. A sensação térmica é um índice de calor que é calculado a partir dos dados da temperatura do ar, mas também da umidade. Então, quanto maior a temperatura e a umidade relativa do ar, maior a sensação térmica, um efeito também muito sentido por nós aqui, né? Então, 62,3 graus lá no Rio de Janeiro, e aí teve memes também esse final de semana nas redes sociais. Uma página, por exemplo, publicou: meu quarto tava um forno, liguei o ventilador, agora tá uma air fryer. Pessoal também aí apelidando o Rio de Janeiro como Hell de Janeiro, né? Hell do inglês inferno. Então, mais ainda memes. Sensação térmica de 62 graus no Hell de Janeiro. O Carioca, vamos fazer um café. Então, essas e outras publicações foram feitas aí neste final de semana, neste domingo, por conta da alta sensação térmica experimentada pelos cariocas em Guaratiba, no Rio de Janeiro. Essa da air fryer foi a melhor, né? O calorão, agora liguei o ventilador, virou uma air fryer. Olha, a Receita Federal já recebeu quase 2 milhões de declarações de imposto de renda 2024. A gente sempre está trazendo informações a respeito para cá para lembrar você de que está na hora de fazer a declaração de imposto de renda. E muita gente que não fazia declaração de imposto de renda agora precisa fazer. Fique atento aí a um contador, a alguém que tenha informação, que possa passar essa informação para você. Mas quase 2 milhões de declarações de imposto de renda de pessoa física de 2024 foram entregues nas 32 primeiras horas do prazo. A Receita Federal começou a receber os documentos que tem como ano base o 2023, o ano passado. Então, a remuneração relativa às informações e remuneração relativa ao ano passado. Às 8 horas de sexta-feira, e o prazo para entrega encerra no dia 31 de maio desse ano. Então, fique atento aí, até dia 31 de maio é o prazo para entregar a declaração de imposto de renda. Segundo o Ministério da Fazenda, 88% das declarações entregues até às 16 horas de sábado terão direito a receber restituição da Receita Federal, enquanto 6,6% terão que pagar ainda alguma coisa adicional e 5,3% não tem imposto devido. A maioria dos documentos foi preenchida a partir do programa de computador, 74%.
mas os contribuintes também recorreram ao site, 16,5%, e ao aplicativo da Receita Federal, 9,5%. A declaração pré-preenchida foi utilizada por 46% dos contribuintes que já entregaram o documento à Receita Federal. Já a opção de declaração simplificada corresponde por 57,7% das declarações entregues. A estimativa da Receita Federal é receber até o fim do prazo 43 milhões de declarações. Declarar o imposto de renda é obrigatório para pessoas que tiveram em 2023 rendimento tributável a partir de R$ 30.639,90. Então, se você recebeu durante o ano de 2023 R$ 30.639,90 ou mais, você já está obrigado aí a fazer a declaração do imposto de renda. Não significa isso que você vai ter imposto de renda para pagar. Você tem que fazer a declaração para comprovar lá a sua renda, a sua movimentação de patrimônio também. E aí, normalmente, se está muito próximo desse valor aí, com a declaração simplificada, você não tem imposto adicional a recolher, mas é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Portanto, fique atento. Se você recebeu no ano, que é a principal informação aqui, se você recebeu no ano de 2023 R$ 30.639,90, no conjunto, a soma das suas remunerações, na soma você recebeu isso ou mais, você está obrigado a fazer a sua declaração de imposto de renda até o dia 31 de maio desse ano. Olha, para a surpresa e o espanto da comunidade internacional, e aqui essa frase contém muita ironia, Vladimir Putin foi eleito para o seu 5º mandato como presidente da Rússia. É o que aponta aí os resultados preliminares divulgados ainda no dia de ontem pela TV estatal Rússia 24. Se concluir o novo mandato, o presidente de 71 anos somará 30 anos no comando da Rússia, ultrapassando inclusive Joseph Stalin, governante soviético entre 1927 e 1953, como o líder russo mais longevo da história moderna. Lembrando que o Putin se mantém no poder por mais 6 anos, até 2030. Já antes da divulgação dos resultados, inclusive, a vitória do presidente russo era dada como praticamente certa. O Zelensky, presidente da Ucrânia, afirmou que o líder da Rússia se tornou viciado no poder. Além disso, voltou a apontar que a atuação da Rússia na guerra com a Ucrânia é criminosa e que o presidente russo deve ser julgado no Tribunal de Haia, responsável por julgamentos internacionais de pessoas responsáveis por crimes contra a humanidade e de guerra, além de genocídios. Agora, você me pergunta, se a vitória já era certa, por que então eleições na Rússia? Isso é óbvio. Além de mera formalidade, tem um único propósito: atribuir uma imagem de legitimidade democrática ao regime do presidente russo e consolidar sua imagem de único líder capaz de garantir segurança e a estabilidade do país frente ao que ele chama de ameaças do Ocidente. Olha, só algumas informações adicionais aí a respeito desse pleito, que começou com mais de 30 oponentes, havia no começo, e terminou aí com 4. E que não ofereciam nenhum tipo de risco à eleição do Putin, que tinha aí 80 e poucos % de preferência, segundo pesquisas de uma empresa lá da Rússia. Então é isso, o Putin eleito, se dá para chamar de eleição. E quem ficou assim muito feliz com a eleição do Putin lá na Rússia, e também tem um processo eleitoral parecido aqui, cheio de democracia, totalmente democrático, sem nenhum tipo de contestação, com uma preferência enorme da sua população, é o Nicolás Maduro, que inclusive foi para as redes sociais comemorar a vitória do seu parceiro comunista lá na Rússia. Vamos acompanhar um trecho aí da fala do Maduro, outro democrata aqui da América Latina. Más de 87%. Putin le ha ganado completo la guerra a todo el imperio colectivo de Occidente. Es una demostración de los valores del pueblo ruso, que está marcando la ruta larga con la victoria del presidente Vladimir Putin. Está marcando una ruta larga de reivindicación de la nueva Rusia, de la gran Rusia, para el mundo multipolar, el mundo de equilibrio. Así que ha triunfado nuestro hermano mayor, Vladimir Putin. Son buenos presagios
para el mundo, para este año 2024. Francia se quedó. Felicidades. Está triunfando en todos los frentes de batalla, Putin e Rússia. Pois é, ele está dizendo que são bons presságios para o mundo essa eleição do Putin lá na Rússia. Eleição aqui, entre aspas, né? Assim como o Maduro também, agora em julho vai ter eleições aí na Venezuela e também está super bem cotado para essas eleições. Afinal, todos os adversários foram tirados do páreo, né? A última agora teve sua família perseguida, está impedida pela justiça lá de concorrer ali na Venezuela. Enfim, tá tudo certo. E o Maduro se confraternizando com o seu parceiro lá da Rússia. 7h mais 26 e assim a gente encerra esse primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura. Top Tintas, a sua nova loja